Boa noite, pessoal. Estou aqui esperando o professor Leandro Campelo ficar online para começarmos a nossa live. Boa noite, Leandro. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. Gostaria, primeiramente, em nome do GetESA, agradecer por ter aceitado o nosso convite em participar aí da Semana Mundial do Meio Ambiente, que está sendo realizada no formato online pela primeira vez. Para quem acompanha aí o nosso grupo há um tempo, sabe que nós realizamos o evento do Dia Mundial do Meio Ambiente na Faculdade de Engenharia todo ano. Porém, esse ano, devido às circunstâncias que estamos vivendo, tivemos que adaptar um novo formato, né? Aí estamos aqui. Então, gostaria muito de agradecer por ter aceitado o nosso convite e gostaria de falar para as pessoas que estão nos assistindo que eu vou estar aqui mediando essa live, acompanhando os comentários de vocês. Então, fiquem à vontade para deixar suas dúvidas, suas colocações, que vou estar passando para o professor Leandro Campelo aí no final da live. Isso vai enriquecer muito a nossa discussão. Então, muito obrigado, professor. Passo a palavra para o senhor. Fique à vontade para se apresentar, falar um pouco do seu trabalho, das suas pesquisas e iniciar a sua palestra. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço o convite, né, do JetESA. É uma oportunidade muito boa poder participar desse encontro, né, da Semana Mundial, Semana Nacional do Meio Ambiente, né, que está sendo comemorada e eu tenho visto várias lives nas universidades pelo país, né, sobre a Semana Nacional. Bom, meu nome é Leandro Campelo, sou professor aqui no Instituto Federal de São Paulo. Eu fico muito feliz por participar, pois formei aí na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Geografia. Eu sou de Juiz de Fora, né, mas já moro aqui em São Paulo desde 2005, aqui em Santos, né, para mais específico. E sou professor aqui no Instituto Federal de São Paulo, são 36 campos espalhados por todo o estado, e eu leciono aqui no campus de Cubatão, que fica na região da Baixada Santista, né, bem próximo aqui de Santos, onde eu moro. Então, desde 2005 eu vim para cá e comecei a desenvolver pesquisas na área de ensino. Meu mestrado ele foi na área da educação, que na época, né, 2005, eu procurei áreas da geografia, né, para fazer pesquisa e era muito voltado para geografia específica, né, ou geografia física, como a cartografia, geomorfologia, geologia, e eu acabei optando aí para educação, pois era uma área que sempre me chamou a atenção durante a graduação aí na Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, eu acabei fazendo mestrado em educação aqui na Universidade Católica de Santos e me apaixonei mais ainda pela área, desenvolvi pesquisas sempre voltadas aí para a questão do ensino e aprendizagem, né? Como melhorar os processos de ensino e aprendizagem. Em 2014, eu entrei no doutorado na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Educação, onde participei do grupo de pesquisa Alfa, que é coordenado pela professora Stella Piconês, que foi a minha orientadora durante o doutorado, e também no doutorado eu desenvolvi pesquisas na área de ensino e aprendizagem, especificamente utilizando uma metodologia que é o mapeamento conceitual, para melhorar os processos de ensino e aprendizagem dos estudantes, dos alunos de geografia. Específico na minha pesquisa foi com alunos do primeiro ano do ensino médio, né? Porque aqui no Instituto Federal, o Instituto Federal, para quem não conhece, ele tem uma verticalização do ensino, né? Nós temos o ensino médio, nós temos o ensino técnico e nós temos também o ensino superior. Em alguns campos temos até mestrado, doutorado, né? Então aqui no campus Cubatão nós temos o ensino médio, então muitos dos nossos alunos estudam aqui o médio e já entram para o ensino superior. Nós ofertamos hoje 5 cursos: licenciatura em matemática, português, turismo, automação industrial e engenharia. Então, eu leciono aqui no Instituto Federal no ensino médio, no ensino superior, no bacharel de turismo, né, onde eu desenvolvo, ministro uma disciplina chamada Geografia Aplicada ao Turismo, e também dou aula na EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, né? No Instituto Federal, atualmente, eu estou como coordenador de pesquisa e inovação no campus e também coordeno o meu grupo de pesquisa que se chama Metative,
que é um grupo de metodologias ativas, né? Então, outros professores participam desse grupo. É um grupo criado ano passado, é um grupo novo ainda. Pois assim que eu terminei o doutorado e voltei, foi em maio do ano passado, eu criei esse grupo de pesquisa, né? Então, o nosso grupo está no começo da produção. Mas, como eu falei, desde 2005 já eu trabalho. Na verdade, se pegar a minha formação na Universidade Federal de Juiz de Fora, né, o meu TCC, depois eu fiz uma pós aí também em Geografia e Gestão do Território na universidade, foi sempre voltado para a tecnologia, sempre voltado para o ensino, processos de ensino e aprendizagem. Então, há muitos anos, desde a formação, me formei em 2001 na universidade, final de 2001, entrei em 98, né? E então, desde a graduação, terminei a licenciatura, eu já desenvolvia pesquisas na área de ensino e aprendizagem. Bacana. Então, hoje você vai falar um pouquinho para a gente sobre metodologias ativas aplicadas ao ensino superior, possibilidades para engenharia ambiental e sanitária. Então, com certeza, aí, com toda a sua experiência, tem muito a acrescentar para nós. Então, por favor, pode iniciar a sua fala. Ok. Bom, as metodologias ativas é algo que a gente vê toda hora falar nas lives aí, nos livros, toda hora há alguém falando de metodologias ativas, principalmente, não sei se estou percebendo mais isso agora, durante a pandemia, né, onde o número de lives está muito grande, né, a gente quer acompanhar todas, mas não consegue, né, mas a primeira coisa que eu acho importante chamar a atenção, que as pessoas acham que metodologia ativa é algo novo, né, que começou agora, né. Na verdade, ganhou essa roupagem nova, certo? Mas metodologias ativas, nós podemos voltar com John Dewey, que é um educador dos Estados Unidos, né, que ele já falava no Learning by Doing, que é aprender fazendo. Então, é um teórico da educação muito forte, muito respeitado, que já no início do século XX falava que a aprendizagem se dava a partir do aluno, né? O aluno deveria ser o centro no processo de ensino e aprendizagem, né? E não só o Dewey, né? Se você pegar outros teóricos, isso estou falando de teóricos do início do século XX, o de Crowley, né? O de Crowley falou muito da questão dos centros de interesse, né? Que o ensino deve se dar através do centro de interesse do aluno, né? Se você pegar outros seguidores, como o pesquisador Kilpatrick, também vai desenvolver, apontar que o ensino deve se dar a partir de problemas do mundo real, né? Então, isso só para citar alguns dos teóricos, né? Eu posso falar também do David Ausubel, que é o teórico que eu vou usar no meu doutorado, né? O Ausubel é um psicólogo da educação e ele criou a teoria da aprendizagem significativa, né? Então, a ideia principal de Ausubel é o aluno aprende, né? O professor deve levar em consideração os conhecimentos prévios do aluno. É a partir disso ensiná-lo, né? Então, o Ausubel já segue esses autores, né, já falando que é preciso repensar o processo de ensino e aprendizagem, né? Então, eu acho que um ponto importante é colocar que as metodologias ativas, elas não é um modismo, né? Você vê algumas pessoas já em palestras, em conversas, em congressos que eu pude participar, as pessoas acham, isso é um modismo, isso aí já se fazia. Não, de fato já se fazia, certo? Se você entra, por exemplo, numa escola do início do século XX e uma escola atual, do século XXI, pouco mudou. Não posso generalizar, mas muitas escolas ainda continuam. Você entra numa sala de aula, é tradicional, é aquela fila, os alunos sentados, o professor na frente, né? Como falava Paulo Freire, né? É um depósito, né? Você deposita e depois vai buscar isso numa prova, né? Então, a palavra da moda é o quê? É inovação, certo? É a mudança. E não é só agora. Se você pegar teóricos já da década de 90, do início do século XX, a gente vai perceber essa mudança, essa tendência de mudança na educação. Então, as metodologias ativas, elas estão focadas no aluno. Então, é colocar o aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem, né? O professor, ele passa a ser um facilitador, né? Ele vai ajudar o aluno, né? Ele vai ser um colaborador.
Então, esse já é um grande problema, né? Porque muitos professores ainda estão acostumados, eles foram, se formaram assim, tá? Eu também me formei assim, e uma coisa bem importante que a gente tem que deixar bem claro é que a escola tradicional, ela não é ruim, não é isso. Né? Nós não estamos aqui para falar que a escola tradicional é ruim. Eu me formei na escola tradicional, muitos dos professores formaram escolas, muitos profissionais formaram nas escolas tradicionais e avançaram na vida, conseguiram progredir. Não é isso. A escola tradicional, na minha opinião, ela cumpriu a função dela durante o século XX. Agora nós vivemos num momento, né, que os desafios do século XXI são imensos e que a escola tradicional, que o ensino tradicional não consegue mais atender as demandas do século XXI. Então, aulas puramente expositivas, né, elas estão, de certa forma, ultrapassadas e precisam ser repensadas. Não que a aula expositiva não seja importante, claro que é. Tá? A aula expositiva é primordial, sendo que eu não posso passar um semestre inteiro no curso de geografia, no curso de engenharia ambiental e sanitária, apenas com aulas expositivas. Né? Há vários estudos que apontam isso. Né? Se você pegar a pirâmide de Daly, que é um estudo muito grande feito na década de final da década de 60, início da década de 70, né? Ele vai mostrar essa pirâmide, o ápice da pirâmide, a parte mais elevada, é o que leva à menor retenção de aprendizagem. É o que? Aula expositiva, é o aluno vendo vídeo, vendo uma palestra. E a base da pirâmide de Dale, ela leva a uma aprendizagem maior, né? Porque aí eu estou pensando em praticar o conhecimento, né? Ensinar outros alunos, discussão em grupo. Então, ele mostrou que a retenção ela é maior, ela chega a 85% quando um aluno ensina para o outro. Ou seja, quando se utiliza metodologias ativas. Né? Então, a questão é essa. O primeiro ponto importante é que nós não estamos aqui para criticar a escola tradicional. Estamos aqui para dizer que existem, né, novas metodologias comprovadas por diversas pesquisas. Né? Tudo que eu falo, os livros que eu vier a citar aqui, depois posso deixar esses livros para vocês, né? As referências, eles são baseados em pesquisa científica. Então, pesquisas feitas por universidades de vários países do mundo que comprovam que são necessárias novas metodologias para pensar, né, o processo de ensino e aprendizagem. E, por exemplo, a neurociência, né, ou a psicologia cognitiva, certo? A psicologia educacional, como eu falei, citei Ausubel, né? Posso falar de Piaget, Vygotsky, todos esses já mostram que os alunos aprendem de formas diferentes, né? Há vários processos de ensino e aprendizagem. Então, as metodologias ativas, né, ela tem como principal objetivo tornar, né, o aluno como ator principal. Então, foi o que eu falei, um ponto importante é o professor entender isso, né, pois ele não é mais o centro no processo. Então, ele vai passar a ser um facilitador. Né? Então, acho que isso é um ponto importantíssimo a ser colocado. Essas metodologias ativas, vamos citar algumas, por exemplo, né, podemos falar da sala de aula invertida, né, chamado Flipped Classroom, que é também uma técnica que vem sendo utilizada, certo, em muitas universidades e tem apontado bons resultados em pesquisas, né, que você torna a sala de aula um local para tirar dúvidas, um local onde os alunos vão dialogar, vão resolver os problemas, e a aula teórica ela ocorre em casa. Nesse caso que eu falei da sala de aula invertida, há várias pesquisas também que mostram isso. Há uma pesquisa grande feita na década de 90, se eu não me engano, isso foi na década de final da década de 90, início de 2000, que mostra um estudo do professor da Universidade de Harvard com a sala de aula invertida. E ele mostra resultados impressionantes que os alunos abandonavam, não aprendiam, muitos abandonavam o curso, e que a partir do momento que ele passou a trabalhar com a sala de aula invertida,
né, ele conseguiu bons resultados. Houve um grande avanço no processo, na disciplina que ele ofertava na universidade, né, de Harvard, e isso trouxe o professor chamado Mazur. Esse estudo é de 2015, corrigindo, tá? Um estudo mais recente, tá? Esse estudo de 2015 ele vai mostrar o quê? Que os resultados foram melhores. Os alunos abandonaram menos os cursos e ele passou a trabalhar. Tem um livro famoso dele chamado Peer Instruction, né? A Revolução da Aprendizagem Ativa. Esse livro do professor Mazur, da Universidade de Harvard, mostrará esses resultados, né? Que quando ele passa a trabalhar com a instrução entre pares, né? Os alunos com a mesma área de desenvolvimento profissional vão trabalhar juntos e ele fica como um facilitador, um colaborador, um mediador em sala de aula. O conteúdo é estudado em casa, né? Então, a sala de aula invertida é um exemplo muito interessante, né? E há um avanço nessa teoria da sala de aula invertida. Por exemplo, o professor Paulo Blinkenstein, que é um professor de Stanford, é um brasileiro que dá aula na Universidade de Stanford. Eu tive a oportunidade de ficar durante o doutorado um tempo em Stanford, fazer um diving, que eles chamam, né? Quem me recebeu lá foi o professor Dan Gilbert, e eu pude frequentar as diversas metodologias que são aplicadas hoje em Stanford, participar de diversas palestras. O professor Paulo Blinkenstein, ele gosta de chamar de flipped classroom. Ele gosta de chamar de sala de aula invertida. Então, ele acha que o aluno... Porque o que a sala de aula invertida propõe é você estudar a teoria em casa, certo? E vir para a sala de aula, fazer exercícios, tirar dúvidas, trabalhar em grupo de forma colaborativa. O professor Paulo Blinkenstein, ele apresenta alguns artigos sobre isso e ele acha que não é o ideal. Ele acha que é bom, mas pode melhorar ainda. Que ele acredita que o aluno tem que vir para a sala de aula. E vamos lá, por exemplo, eu participei de uma aula dele que precisava fazer uma ponte. Então, os alunos tinham... Então, cheguei lá, imagina eu, da geografia, né, de engenharia, não entendo. Eu tinha que juntar com os amigos que estavam na sala e criar uma ponte. Bom, vamos lá. E pensamos em tudo e tal. E, claro, não saiu ponte nenhuma. Aí ele falou, agora vocês vão para casa e vão estudar a teoria. Então, ele deu alguns tópicos lá que precisavam ser estudados para poder construir essa ponte. E, é claro, ali a gente via uma interdisciplinaridade muito grande, porque envolvia várias áreas do conhecimento. E aí, na próxima aula, aí nós estamos numa terceira aula, né? Que ele inverteu a sala de aula. Ele já deu a prática direto, learning by doing. Vocês vão aprender fazendo. Ninguém conseguiu construir aquela ponte da forma que ele queria. Então, agora vocês vão estudar a teoria. Vão para casa, estudam a teoria. Para a próxima aula, nós vamos fazer essa ponte de novo. Porque agora você já teve a prática de fazer a ponte, você viu que não é possível, então você precisa de uma teoria, então você vai para casa, tem essa teoria, estuda e vem tirar as dúvidas e vamos tentar. Claro que nem assim alguns conseguiram construir a ponte, mas você já sabia o que você estava fazendo, né? Então, é uma forma interessante, né? Isso eu estou dando um exemplo do Flipped Classroom, né? Mas posso pensar também hoje, principalmente em momentos de pandemia, do Covid-19, né? Enfim, o ensino híbrido, né? Ele também é uma metodologia ativa, né? Tem um livro muito bom da Lilian Bassett, né? Que fala sobre o ensino híbrido, né? Eu também gostaria de falar do livro do professor Starner e do professor Hawker. Eles criaram um livro também chamado Blended, que a tradução é ensino híbrido, tá? Esses livros são da editora Penso, são ótimos livros, tá? Estão em português. O da Lilian, a Lilian faz parte do grupo de pesquisa lá da professora Stella Piconese, da USP, né? Ela tem vários livros na área também. E tem esse livro, Blended, que foi traduzido, muito bom, da editora Penso, que vai falar das possibilidades do ensino híbrido, né? Eu acho, na minha opinião, a pandemia mostra que o ensino tradicional tem que ser repensado, né? Hoje nós vemos aí a possibilidade de trabalhar de forma híbrida. O ensino híbrido, ele propõe o quê? A sala de aula tradicional, com metodologias ativas, mas o aluno vai trabalhar em casa. Ele propõe o quê? Trabalhos usando os recursos tecnológicos. Então, o professor ele precisa entender, ele precisa repensar o processo de ensino e aprendizagem. Há muitos professores que já estão nessa onda, já navegam bem nessa onda, já procuram fazer isso, mas há, é claro, ainda um grupo de professores que resistem. E os alunos,
né, são nativos digitais, né, como colocou Mark Prensky no início do século. Nós lidamos com nativos digitais e nós, professores, somos imigrantes digitais. Nós não nascemos nessa época, né? Então, eu entendo isso. Há muitos professores que resistem, né, porque não é fácil, né? A pessoa trabalhou a vida toda com aulas tradicionais e agora você vem falar ensino híbrido. Você vem falar que ela tem que preparar a aula, ter na sala de aula, mas ter um espaço também na internet, utilizando ou Moodle, ou Google Sala de Aula, né, ambientes virtuais que vão ajudar nesse processo híbrido, né? O processo híbrido, o ensino híbrido, ele sempre envolve, né, alguma tecnologia. E, é claro, para ser trabalhada em casa também, em sala de aula, né? No ensino híbrido, nesse livro da Lilia, né, tem uma metodologia muito legal da Lilia Bassett, que é a rotação por estações, que é uma forma de você trabalhar ativamente. Ou seja, você prepara um determinado conteúdo e os alunos vão trabalhar em estações, né, em sala de aula. Então, por exemplo, uma aula de engenharia ambiental, né? Você cria 5 grupos e cada aluno vai vivenciar e fazer uma atividade, né? E o professor vai caminhar por esses grupos acompanhando. Depois de um determinado tempo, vamos supor que são 5 grupos, cada grupo vai trabalhar 30 minutos numa estação. Então, serão 2 horas e 30 minutos de trabalho, né? E pois são 5 estações. Então, um grupo lá com 5 alunos vai quebrar a cabeça para assistir um vídeo e discutir ali, questões importantes daquele vídeo. Um outro grupo está na internet fazendo determinadas atividades, que seja um questionário, um web quest, e o outro grupo está resolvendo um problema prático sanitário, por exemplo, que ocorre na cidade de Juiz de Fora. Então, você tem um problema e esse grupo vai trabalhar ali também 30 minutos. O interessante é que na rotação por estação, todos os grupos vão passar pelas 5 estações. Então, eles vão vivenciar esses grupos. Então, essa é uma metodologia ativa bem legal, chamada rotação por estações, que é uma, né? Existem muitas outras, né? Claro que eu estou pensando aí na questão híbrida, do ensino híbrido, né? E uma coisa importante que as metodologias ativas, elas vão muito ao encontro, como eu falei, né? O aluno é o processo, o aluno é o centro no processo de ensino-aprendizagem. Então, o aluno é o foco, né? E as metodologias ativas, você vê sempre muito, né, ligado ao PBL, ou ABP, né, que é o Project Based Learning, aprendizagem baseado em projetos, ou aprendizagem baseada em problemas. Há uma discussão aí entre autores, enfim, mas há semelhanças, mas é diferente uma aprendizagem baseada em problemas de uma aprendizagem baseada em projetos, né? Que diz que uma aprendizagem baseada em projetos, né, ela implica numa grande participação, num trabalho científico mais longo, né? Então, uma aprendizagem baseada em projetos, que é a ABP, você faz com que o aluno passe por vários processos para gerar um artefato ou gerar um produto. E o que interessa não é o resultado final, não é o produto, certo? E sim o trabalho que ele desenvolve, né? O processo. Então, normalmente, você tem um questionamento ligado ao mundo real, ligado a um problema real. Então, pensando no curso de engenharia ambiental e sanitária, a gente teria que criar um problema pensando para resolver sérios problemas que a cidade de fora enfrenta, né? Problemas ligados, por exemplo, ao Rio Paraibuna ou outros na cidade, que você teria que resolver aqueles problemas. E é claro, a aprendizagem baseada em projetos é muito diferente de um trabalho feito pelos alunos. Porque, às vezes, o trabalho, né, o professor faz um pouco sala de aula, pede para ir para casa e depois ele traz. Mas uma aprendizagem baseada em projetos, ela requer muito mais. Ela requer uma busca científica maior, né? Muitas pessoas defendem que no ABP, numa aprendizagem baseada em projetos, o aluno consegue ver um trabalho interdisciplinar de forma consistente. Lembrando que muitas pessoas ainda trabalham dentro da caixinha, né? Como alguns autores falam. Trabalho de forma disciplinar. Eu dou geografia, eu vou lá, dou minha aula e pronto, acabou. Vai o professor de matemática, dá a aula deles de matemática e acabou. Alguns professores passam a trabalhar de forma multidisciplinar, que é interessante. Por exemplo, vamos falar da água. Aí o professor de geografia vai fazer uma pesquisa de bacias hidrográficas.
O professor de matemática vai analisar esses gráficos. Se nós estamos falando de multidisciplinar, as disciplinas ainda estão isoladas. Agora, a aprendizagem baseado em projetos, né, ela prevê uma interdisciplinaridade. Então, a fronteira entre a geografia, entre a matemática, entre a ciência, entre a história e a química, as disciplinas que estão envolvidas, elas, né, entram uma na outra. Então, você consegue gerar algo. O aluno ele trabalha de forma interdisciplinar. Tá? Esse é um ponto interessante. Né? Voltando ao que eu falei, tive uma experiência muito rica em Stanford, onde eu pude frequentar várias aulas, né? E em uma dessas aulas, da professora Silvia Filgueira, também outra brasileira, essa aula não foi em Stanford, foi na Universidade de Santa Clara, que fica na região do Vale do Silício ali. Ela trabalhava com metodologias ativas, né? E ela fez um trabalho com os alunos que era chamada... era uma aprendizagem baseada em projetos mais exploratório. Os alunos tinham que ir a campo. Então, era uma coisa fantástica, porque eles tinham aula teórica e eles tiveram que ir num país africano resolver o problema de uma população extremamente pobre. Qual que era o problema? Eles não tinham como... um Uber. Não existia um Uber lá. E eles precisavam resolver esse problema. E eles conseguiram fazer, os alunos, eram do curso de engenharia, conseguiram fazer um Uber de bicicleta comunicando através de rádio. Aí você fala, poxa, mas era fantástico para a cidade, nas condições, é um país da África, extremamente pobre, então eles geraram um Uber, né, de bicicleta, então as pessoas se comunicavam por um rádiozinho, né, e resolveu o problema daquela comunidade. Então os alunos tiveram um problema, como resolver o problema dessa população que precisa se deslocar de uma região para outra e não tem nenhuma forma de transporte. Então, os alunos trabalharam esses problemas com a professora na universidade e foram a campo. Né? Então, isso a gente fala assim, olha, é uma utopia, né? Mas é um projeto que leva à prática. Né? Então, os alunos tiveram que pensar em várias áreas do conhecimento. Eram alunos de engenharia. Então, nesse caso, você tem uma ABP, uma aprendizagem baseada em projetos, que tinha um projeto, tinha um problema, e eles tiveram que desenvolver vários artefatos para chegar à resolução do problema. E o que é interessante, como eu já falei, a ABP, aprendizagem baseada em projetos, ela não prevê apenas o resultado final. Você tem que passar por todo um processo. E pode ser que você chegue num resultado que não resolva o problema. Então, por isso que não vale o produto gerado, e sim o processo. Então, uma das dicas dos especialistas que trabalham com a ABP é você criar uma rubrica de avaliação. E essa rubrica vai analisar todo o seu processo. Né? Todo o seu processo. Quais são as etapas que você enfrentou, né? Por onde você passou. Então, são experiências únicas que mostram, né, a possibilidade de trabalhar a sala de aula diferente. Agora, é claro, há problemas no Brasil. Por exemplo, nós temos o Enem, nós temos provas dos vestibulares ainda. Por exemplo, aqui em São Paulo você tem a Unesp, FUVEST, enfim. Os professores falam, pô, mas eu tenho um conteúdo para ser trabalhado. Então, eu não posso... eu tenho lá 50, 40 minutos, 1h40 de aula, e eu preciso trabalhar ali a história, a química, a física, para chegar... Esse é um problema também. O professor, né, de uma grade, de uma disciplina da engenharia ambiental e sanitária, ele fala, eu tenho esse conteúdo para trabalhar. Se eu não chegar e explicar, der uma aula conteudista, eu vou ser cobrado depois pelo ENAD. Vocês têm o ENAD, né? Os alunos do ensino médio têm o ENEM, vocês têm o ENAD. Então, muitos professores se agarram nisso. Mas as pesquisas mostram que os resultados melhores em provas, no PISA, que é uma prova internacional que alunos fazem no mundo todo, mostra que os alunos conseguem resultados melhores com metodologias ativas do que com aulas expositivas, aulas tradicionais. Então, já tem estudo nesse sentido, né, que mostra um grande avanço, né, das metodologias ativas, trazendo resultados positivos em prova, porque aqui no Instituto Federal, quando eu estou no meu grupo de pesquisa, conversando, e também, não só aqui, mas em outros, você percebe, o professor fica preso ali, não, porque eu tenho conteúdo para dar, e o currículo me impede. Esse é algo importante também a ser discutido, a questão do currículo, porque hoje nós temos, né, um currículo de 50 minutos, de 45 minutos de aula, separado, cada um na sua casinha, cada um na sua caixinha, e vem o Leandro lá falar de metodologias ativas. Como é que eu vou dar metodologias ativas se eu tenho aulas de 45 minutos, 50 minutos? Né? É claro que há grandes exemplos de colégios, né, no Brasil, também poucos,
né? Nos Estados Unidos, mais, a gente teria vários exemplos de escolas que mudaram completamente o currículo. Então, não existe mais aquelas aulas separadas, né? Você tem algumas faculdades de medicina no Brasil, porque o PBL, Aprendizagem Baseada em Projetos, ela começou com a medicina, principalmente. Então, você tem universidades que o curso todo é em PBL. Então, você vai ficar 5 anos na medicina, ou 6 anos, com PBL. Você trabalha com grupos pequenos e com projetos, né? Casos. Né? Na educação, a professora Rachel Lawton, lá de Stanford, ela tem um livro muito bom, traduzido também pela editora Penso, que é Rodadas Pedagógicas, que são experiências oriundas da medicina. E essas experiências mostram que os alunos podem trabalhar em pequenos grupos resolvendo projetos. Então, alguém comentou, o Gabriel, né? A Escola da Ponte em Portugal, exato. A Escola da Ponte também é um grande exemplo, né? De metodologias ativas, de trabalhar com projetos pequenos. Então, isso já existe. Em São Paulo, claro, há algumas escolas, mas elas são caríssimas. Né? Tem uma escola em São Paulo, acho que tem em São Paulo, Salvador e Ribeirão Preto, chamado Concept. Mas deve custar 9 mil, 10 mil reais a mensalidade. Então, ela está longe da realidade brasileira. Mas o que eu ia falar, uma escola pública, de Juiz de Fora, escola da prefeitura, uma escola do estado, precisa ser um movimento de formiga, precisa ser um movimento dos professores, porque nós não temos como mudar o currículo. Nós ainda estamos fragmentados, cada um na sua caixinha, em suas aulas, 2 aulas de geografia, 2 aulas de história, enfim, mas podemos fazer trabalhos interdisciplinares com os amigos. Então, é possível. Né? Em um dos livros de ABP, do Bender, um livro de 2015, que ele fala sobre aprendizagem baseada em projetos, ele fala exatamente isso. Quando não é possível, você não pode se amarrar pelo currículo. Ok, eu entendo que o currículo é maior, precisa uma mudança de cima para baixo, mas os professores podem começar um trabalho pequeno, trabalhando de forma interdisciplinar, né? E isso vai provocar um movimento na escola, na coordenação, na direção, nos professores, para uma mudança do currículo. Porque nós estamos presos ainda, 2020, né? 20 anos aí no século 21, estamos presos ainda num currículo que é muito amarrado, né? Nós tivemos agora, de 2016 para cá, essas discussões e qual a diferença? Tem algumas perguntas aqui, acho que depois de deixar um tempo depois para as perguntas. Isso, Okay. depois eu vou retomar as perguntas. Tá bom, ok. Eu estou vendo as perguntas passando aí, eu fico com vontade de comentar. Ok. Então, está falando do professor Bender, que tem um livro de projeto, aprendizagem baseada em projetos, né, problemas. Ele propõe que é necessário repensar o currículo, como eu estava falando, ou você muda a escola toda, que é complicado. Aí eu estava falando da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, é isso que eu ia falar. A BNCC já está posta, né, tanto do fundamental quanto do médio, certo? E a BNCC, ela traz, ela não fala diretamente, mas você vê, tanto na parte de matemática, de história, enfim, de aprendizagem baseada em projetos, problemas, né? Ela não traz diretamente metodologias ativas, mas as proposições da BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular, já apontam para uma mudança, né? Já apontam para trabalhos interdisciplinares, né? Então, esse é um ponto interessante, né? A questão do currículo, né? Muitos ficam presos ao currículo, porque a gente precisa mudar de fato, né? Mas as escolas podem começar com pequenos projetos, né? Há muitas experiências positivas, né? Eu vejo em congressos de escolas municipais com trabalhos interdisciplinares, né? Que trazem resultados muito legais. Okay? Então, esse é um ponto interessante. Essa questão ficou muito clara para mim. Quer dizer, já estava, mas ainda faltava algumas coisas, que eu tive uma experiência legal no passado com os meus alunos. Nós fomos participar, um grupo, né, eles participaram da OBG, que é a Olimpíada Brasileira de Geografia e Geociência. E um grupo desses alunos se classificou para a final. A final classificam dois grupos por estado. Então, foi em Campinas, onde tinham 54 equipes, 26 estados, mais o Distrito Federal, 54 equipes. Os alunos ficaram sexta, sábado e domingo fazendo provas e nós, professores, tivemos treinamento. E lá, em uma das aulas, um desses dias, nós
podemos ver os alunos em prática na Olimpíada Mundial de Geociência, que envolve engenharia, tudo, né? Geociência, ciências da Terra. E foi muito legal essa experiência, porque o que esses alunos mostraram? Esses professores mostraram essa experiência. Os alunos iam fazer uma competição internacional e eles eram jogados no meio de uma floresta, claro, que todo equipado, com GPS, e eles tinham que resolver problemas do dia a dia, problemas reais. Né? E mostrou o quê? Nos resultados finais mostra que os nossos alunos, os países menos desenvolvidos, conseguem um resultado aquém do esperado. E eles mostram o desenvolvimento, as habilidades de alunos da Noruega, dos Estados Unidos, da Coreia do Sul. Os alunos já estão acostumados a trabalhar com metodologias ativas. Então, eles tinham que resolver problemas, ir para o computador, sentar, trabalhar de forma colaborativa. Né? Tem um livro muito legal, né? Eu vou comentar daqui a pouco, que mostra, nessa Olimpíada, voltando à Olimpíada de Geociências, mostrou o quê? Que nós estamos aquém. Tá? As aulas tradicionais são importantes, são cumprir o seu papel. Não é possível, tá? Não é possível continuar com essas aulas. Então, os nossos alunos, um dos grandes problemas desse curso que nós tivemos, que os professores falavam, que os alunos não estão acostumados a trabalhar de forma colaborativa, pensamento crítico, trabalhar em time, né? E trabalhar com aplicativos, softwares que fazem toda a diferença, né? Então, é mais do que o conteúdo, né? Eu volto a falar, é interdisciplinar. Você tem que pensar fora da caixinha, fora do seu conteúdo. Então, foi uma experiência muito positiva para mostrar que nós estamos muito atrás e precisamos rever o processo de ensino e aprendizagem. Por isso que eu acredito nas metodologias ativas, né? Como algumas que eu já citei aqui, eu acho que elas são importantes. Então, foi essa Olimpíada Nacional de Geociências, que ela classifica para o Mundial, vão 5 alunos do Brasil, mostrou que, olha, a gente precisa repensar. A gente precisa repensar, porque a forma como o conteúdo vem sendo ensinado, os alunos não conseguem pegar esses conteúdos isolados e colocar na prática depois num campo, num trabalho de campo. Então, é algo importante que precisa ser repensado, ser revisto. Né? Então, essa é uma experiência que eu gostaria de falar. Né? E na minha tese, né, eu trabalhei com Ausubel, que fala sobre aprendizagem significativa, como o aluno aprende de forma significativa. Né? Eu trabalhei com mapas conceituais com alunos do ensino médio. Então, durante o processo, né, a coleta de dados, os alunos criavam um mapa conceitual de forma individual, depois analisavam esses mapas, e depois eles trabalhavam de forma colaborativa. Né? Ou seja, eles sentavam em duplas e criavam, baseado no primeiro mapa conceitual que eles tinham, geravam um novo mapa, discutiam. Eu gravei esses alunos e você vê como é importante o trabalho colaborativo. E que muitas vezes eles não sabem trabalhar de forma colaborativa. Né? Então é uma coisa importante trabalhar em grupo, trabalho em grupo, né? É algo que precisa ser explicado para o aluno. Então, depois de algumas dicas, eles começaram a desenvolver. Né? E chega um momento que eles querem avaliar. E aí eu trabalhei com peer review, né? Que é a avaliação por pares. Então, eles recebiam esses mapas, iam avaliar. Então, os alunos avaliavam os mapas dos outros alunos. Né? Ou seja, a gente está falando de uma autoavaliação, que é algo importante. Os alunos avaliaram os alunos e nós temos uma autoavaliação. Então, são várias coisas envolvendo o processo de aprendizagem. E eu não era o centro, o professor ele não é o centro. Eu era um facilitador. Eles discutiam, depois eles iam para o computador, sentavam, pegavam os mapas dos outros alunos e queriam analisar e davam boas dicas e levavam a sério. Alunos do primeiro ano do ensino médio. E depois, por final, eles iam apresentar, né, esses mapas para os amigos e faziam críticas, aceitavam as críticas ou não aceitavam, justificavam por que aceitavam. Ou seja, foram várias aulas, né, na coleta de dados que se deu durante um semestre, né, e esses alunos trabalharam ativamente. Muitos deles depois falaram, olha, professor, eu trabalho hoje com mapas em outras disciplinas para poder entender o processo, né, para facilitar. Então, eu só estou dando um exemplo, né, de um processo, né, de ensino e aprendizagem, onde o aluno é o centro, né, que vai ao encontro das metodologias ativas. Né? Eu falei que ia citar um livro, esse livro é um livro muito legal, chama 21 Century Skills, são habilidades do século XXI, do professor. É um livro que não tem tradução, é um livro do professor Fadel e do professor Trilling,
que fala das habilidades necessárias para o século XXI. E eles colocam vários itens. Eles falam, olha, os alunos não estão preparados. Eles saem do ensino superior e chegam ao mercado de trabalho e não estão preparados. Ele cita no livro uma grande pesquisa feita com empreendedores, com donos de empresas, enfim, nos Estados Unidos, que mostra o seguinte: eles entrevistaram esses CEOs, esses presidentes, e falaram, olha, os alunos que saem da faculdade estão preparados para o mercado de trabalho? Não, não estão. E eles gastam milhões e milhões de dólares para colocar o aluno no centro de trabalho, preparado para o mercado de trabalho, né? Porque falta o quê? Falta saber trabalhar de forma colaborativa, que é uma habilidade do século XXI. Saber trabalhar em times, né? Escrita, fala, tem vários problemas de comunicação, né? Inovar, liderar. Então, a sala de aula expositiva, a sala de aula tradicional, ela ainda mantém muito disso, que não vai ajudar os nossos alunos, né, a se formarem para o mercado de trabalho. Eu me lembro de uma experiência também aqui no Instituto Federal de São Paulo, passei pelo campus de Suzano, fiquei lá um tempo, e lá tem a Suzano Papéis, né? E em Suzano tem o curso superior de Química, né? E a Suzano tentou fazer uma parceria com os professores lá do Instituto Federal para repensar, né, exatamente, oferecendo os laboratórios, né? Porque ajudaria, não que você vai formar para a Suzano, não é isso, né? Mas a Suzano poderia falar, olha, eu preciso de pessoas que façam isso. Será que o Instituto não poderia formar melhor os seus alunos, né, para atender melhor o mercado de trabalho, já que pesquisas mostram que os alunos saem despreparados do ensino superior, né? Isso era uma coisa muito interessante. Voltando na experiência que eu tive em Stanford e pude participar de várias palestras ali do Vale do Silício, né? Você vê constantemente diretores de empresas de tecnologia dando palestras dentro da universidade, porque há ali uma ligação muito grande no Vale do Silício entre universidade e mercado de trabalho. Então, os professores estão ligados também a determinadas empresas, né? Então, há um vínculo maior de formação. Você formar com habilidades necessárias para o século XXI. Você formar para o mercado de trabalho, né? Porque, infelizmente, nós temos esse problema no Brasil também. As pessoas saem do ensino superior, às vezes, com conhecimentos aquém. Tá? E, às vezes, também não é nem culpa, né? Vamos pensar o seguinte, pense numa criança entrando hoje no ensino fundamental. Tá? Então, está a criança com 6 anos no ensino fundamental. Nós, professores, vamos formar essas crianças para habilidades que nós não sabemos quais são, para trabalhar com tecnologias que nós não sabemos quais são e para empregos que nós não sabemos quais serão, né? Há uma dinâmica muito grande. Quando eu me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, em 2001, quantos cursos existiam? Tinha engenharia civil, engenharia elétrica. Hoje você tem engenharia diversas, não é verdade? Sim. Como a ambiental, a sanitária, né? Engenharia ambiental e sanitária, um curso da Universidade Federal. Então, você hoje trabalha com alunos e muitas vezes você fala, gente, eu vou formá-los para quê? Qual será a profissão que eles vão trabalhar? Então, os alunos entram, às vezes, no ensino médio e na faculdade vão sair de lá com novas profissões, né? Então, formar com decorebas, com conteúdos, com aulas tradicionais, não vai ao encontro das habilidades do século XXI. Então, por isso que eu acredito e acho importante as metodologias ativas, voltando que as metodologias ativas não é um modismo, é algo que já vem de Ausubel, Dewey e muitos outros do século XX, né? Que mostram que é o aprender a fazer, o learning by doing, certo? Então, eu acho que são alguns pontos importantes. E volto a falar, há pesquisas, existem pesquisas que mostram a importância dessas metodologias, né? Há um estudo muito grande que foi feito no início do século XXI pelo professor Blind, que ele analisa até os batimentos cardíacos dos alunos e resultados do processo de ensino-aprendizagem. Então, eles põem alunos a aulas tradicionais e um outro grupo de alunos a metodologias ativas. Aí vê que o processo se dá melhor, os batimentos cardíacos, quer dizer, a interação. Porque se o aluno ele não gosta do professor, ele não vai aprender. Se não há uma empatia, né, fica difícil o processo de ensino e aprendizagem, né? Então, ele mostra que aulas expositivas
né, são muito cansativos e não levam a processos, né, de melhoras de ensino e aprendizagem. Né? Há um estudo também do professor Reik, esse específico de física, né, que ele vai comparar tanto no ensino médio quanto no ensino superior, aulas tradicionais com aulas de metodologias ativas, né? E é impressionante os resultados, né? Mostram, tanto no ensino médio quanto no superior, os alunos que foram expostos a metodologias ativas, onde o aluno é o centro do processo, né? Os resultados foram bem positivos, né? Então, eu acho que as metodologias ativas, elas trazem muitas vantagens, né? Principalmente, a gente pode pensar no desenvolvimento de competências para a vida, né? Para a vida pessoal, para a vida profissional, né? Tem uma visão empreendedora, né? Há o protagonismo do aluno é muito forte, o aluno toma decisões, tanto em aprendizagem baseada em projetos, como sala de aula invertida, como rotação por estações. É importante o aluno tomar decisões, né? O aluno ele ser o centro do processo, né? Há também uma geração de ideias, né? O conhecimento, a reflexão que é gerada nesses processos, a reprodução do conhecimento é muito grande, né? Que é um dos grandes desafios do século XXI, né? Hoje as pessoas estão cada vez mais conectadas. Como transformar tanta informação em conhecimento? Eu acho que é um dos grandes desafios aí do século é transformar um universo de informações que nós temos em conhecimento, né? E Professor, só um segundo, a gente já está chegando nos 15 minutos finais, nossa senhora, aí o falei tanto senhor assim. vai. Você vai querer responder essas perguntas agora durante a live ou você prefere que eu separe as perguntas e você responda depois, a gente coloque nos comentários? Não, eu quero responder agora. Eu gostaria de responder Ai, agora. Deixa eu só você falar quer mais uma finalizar sua coisinha. fala primeiro? Isso, deixa eu só finalizar. Eu acho que a educação ela se torna a chave aí para a sobrevivência econômica, educacional do século XXI. Né? As metodologias ativas elas se apresentam aí como uma alternativa muito forte, na minha opinião, com grande potencial para atender as demandas aí, os desafios da educação atual. É isso. Nossa, já passou esse tempo todo, eu nem percebi. Empolguei aqui na fala, Muito desculpa. bom. Não, mas foi excelente. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Vou separar aqui as perguntas. É, Teve um comentário no início do Yuri que ele comentou que são escolas do século XIX com professores do século XX e alunos do século XXI. É uma colocação bacana, né? Muito, com certeza, exato. Né? Aí, Como eu falei, se você entrar numa sala de aula, né, atual, não todas, é claro, né? Tem escolas que já surfam nas metodologias ativas, na inovação, mas tem escolas que ainda não, né? Mas é isso, né? São escolas do século XIX, professores do século XX se formaram, que precisam repensar o processo, né? E alunos que nascem com o mouse conectado. Tem um livro muito bom do professor Vrein, da Universidade de Maastricht, na Holanda, que chama Homo Sapiens. Ele tenta fazer do Homo Sapiens, ele fala do zapping da tecnologia, o aluno nasce com o mouse no corpo, né? Então o mouse já é uma extensão, igual um jogador de tênis que a raquete já faz parte do braço dele, o mouse já faz parte dos alunos, né? Então eles estão conectados. E você não tem como trabalhar com nativos digitais se você não viver essa onda, né? sim. A outra pergunta aqui, ó, foi da Beatriz. Ela perguntou se você acredita que essas metodologias ativas também podem ser aplicadas com facilidade em escolas públicas, que muitas vezes têm menos recursos. Sim, gente, é uma coisa importante. Metodologias ativas hoje, ela está muito ligada à tecnologia. Sim, está, mas não necessariamente. Quando eu falo em metodologias ativas, eu deixei bem claro que é o aprender fazendo, é deixar o aluno no centro do processo. E eu não preciso de tecnologia para isso. Claro que, como eu falei, como são nativos digitais, trabalhar com tecnologias é algo importante, mas você pensar na escola pública. Gente, quando eu mudei para a Baixada Santista, eu dei 10 anos de aula em escola pública, então eu sei a realidade. Hoje eu trabalho no Instituto Federal, que tem mais recursos, né, tem uma sala de aula melhor, mas também nem tanto, né? Já trabalhei em colégios particulares. Então, é interessante falar que as metodologias ativas, elas são importantes e podem sim ser aplicadas em escolas públicas, né? Com trabalhos, claro,
um que chegue próximo à realidade do aluno. Isso é importante, né? Como na metodologia ativa o aluno precisa ser o centro do processo, ele tem que estar no centro, você tem que trabalhar com a comunidade, com o bairro dele. Você tem que chamar o aluno para gerar o problema para eles trabalharem. E se for algo para resolver no bairro, na comunidade, com certeza o aluno vai se envolver muito. Então, eu não preciso necessariamente trabalhar só com tecnologias. É claro que quando a gente fala de metodologias ativas, eu falei de rotação por estações, tem vários exemplos que usam tecnologia. Mas as metodologias ativas, como eu falei, elas vêm de Dewey, do início do século XX. É o aprender fazendo. E a gente percebe isso nas escolas, né? Você vê as crianças no fundamental, na educação infantil ali, a gente precisa voltar ao jardim de infância, porque elas aprendem fazendo. Depois vai para o fundamental, aí começa o conteúdo, e aí caímos numa escola tradicional, né? E deixamos de lado a criatividade, a inovação. Então, é assim, é possível trabalhar com metodologias ativas sem tecnologia. Tá certo. Outra pergunta aqui foi do Gabriel. Ele está perguntando qual a diferença entre transdisciplinaridade e multidisciplinaridade. Boa pergunta. Essa é uma pergunta que, assim, basicamente você fala disciplinar. É uma disciplina, certo? A disciplina trabalhando sozinha ali na caixinha dela. Normalmente o disciplinar, o multidisciplinar, o interdisciplinar e o transdisciplinar. Essas são as palavras que aparecem bastante, né? Ele quer saber a diferença do multi para o inter, né? Uhum. Então, eu vou voltar àquele exemplo. Vamos, Semana Nacional do Meio Ambiente, vamos trabalhar sobre a água. O que seria um trabalho multidisciplinar? Eu, de geografia, vou pedir para meus alunos, eu combinei com os professores, olha, vamos fazer um trabalho multidisciplinar. Eu, de geografia, vou pesquisar as bacias hidrográficas. Aí a professora de matemática vai ensinar os alunos a analisar os gráficos gerados por uma represa. A professora de ciências vai pesquisar as nuvens. Cada um está na sua área, o aluno vai lá na aula de geografia, faz o trabalhinho dele, que ele sabe que está ligado de matemática, vai na aula de matemática, isso é multidisciplinar, cada um na sua caixinha. Agora, nós estamos fazendo um trabalho multi, mas não há, né, relação entre esses conhecimentos. Agora, quando eu falo interdisciplinar, eu não quero chegar no transdisciplinar. Tem um texto da Ivani Fazenda que ela faz uma crítica, porque ela fala que o transdisciplinar é uma coisa utópica, é uma utopia chegar a isso. Mas vamos falar do interdisciplinar. O interdisciplinar, eu gero um projeto. Por exemplo, eu estou gerando um projeto aqui em Santos, como gerar energia eólica através dos ventos oriundos do mar. Eu, como geografia, eu não consigo responder isso. Eu preciso do professor da automação, eu vou precisar do professor da matemática. Mas nós não vamos trabalhar cada um. Olha, esse aqui é o conceito. Não, eu vou sentar com os alunos, vamos sentar no laboratório Maker e vamos tentar criar um projeto para usar os ventos, né, uma energia eólica vinda do mar, mas ali a gente vai precisar desenvolver engenharia, matemática, geografia. Eu vou trabalhar com a parte que eu domino, que é a parte das ondas, dos deslocamentos de ventos, da temperatura, enfim, para ajudar os alunos. O professor de automação vai trabalhar com um projeto. Então, ali, o aluno ele vai criar algo novo e ele vai conseguir entender que ele está estudando várias disciplinas, mas elas estão tão ligadas que pode chegar em algum momento que ele não consiga separar a geografia da engenharia. Então, isso já é um trabalho interdisciplinar, né? Ele não está ali, eu não estou fazendo um trabalhinho da água, que dá geografia, da água, da matemática. Não. Você está fazendo algo, você tem normalmente como a gente fala em aprendizagem baseada em projetos, uma questão motriz, né, um problema a ser resolvido, e nós vamos, a partir dali, né, trabalhando com conhecimentos de diversas áreas, né, com conteúdos de diversas áreas do conhecimento, para tentar chegar a uma solução. E como eu falei, pode ser que não chegue, mas não vale o artefato final, vale sim o processo, né, o processo que ele passou, né, os erros e os acertos. Porque haverá muitos erros, né? E caberá aos professores que conduzem um projeto guiar o aluno, facilitar, né? Trabalhar como facilitador, como um mentor ali. Tá certo. Professor, estamos nos 5 minutos finais, então só vou fazer mais uma perguntinha, aí depois, se alguma tiver ficado de fora, a gente tenta passar para o senhor responder e a gente coloca lá nos comentários do nosso vídeo depois. Pode enviar, A sim. pergunta aqui se o senhor sabe se já tem algum movimento nas universidades públicas para reestruturar o currículo das licenciaturas.
algum movimento para reformular. Eu não conheço assim diretamente, né? O que eu conheço, né, das universidades em relação a currículo é porque as universidades, como os institutos federais, eu trabalho no Instituto Federal, nós temos assim, digamos, uma independência maior. Tá? Então, por exemplo, eu faço parte aqui dos currículos de referência do Instituto Federal. E ali nós discutimos quais são os conteúdos de referência dos cursos, ou seja, de matemática, cada um na sua área, né? Então, por exemplo, eu discuto do curso de bacharel em turismo, que eu faço parte, de eventos, que tem geografia, né? Então, assim, um movimento grande de reformulação eu não conheço, né? O que eu conheço são essas discussões de currículos internas. Porque, por exemplo, a Universidade Federal de Juiz de Fora, ela pode ter uma discussão diferente da Universidade Federal de Lavras, né? Ou da UFMG. Então, porque há uma independência muito grande, né? Então, como eu falei para vocês, tem um curso em Minas, né? Não sei se é Itajaí, eu não lembro bem a cidade, Unifei, de medicina, depois eu tenho que fazer essa pesquisa para ter certeza, que a medicina é toda feita em aprendizagem baseada por projetos. Então, os conteúdos estão divididos em projetos. E já é uma coisa bem moderna, né? Mas é comum da medicina, e pode ser que a Universidade Federal de Juiz de Fora não seja assim. Então, eu não sei te falar se há um projeto de discussão, de integração, porque eu entendo, tanto os institutos federais como as universidades federais, eles têm uma autonomia maior para discutir os seus currículos, né? Aqui, surgiu uma sugestão aqui da Isabela de terminar essa live e iniciar outra para terminar de responder as perguntas. O senhor tem disponibilidade? Tenho, com certeza. Então tá certo. Então vou estar encerrando essa live aqui agora e vou abrir outra live para continuar respondendo as perguntas. Então, o pessoal que está Ok. aí online, só acessar com a gente aí, que a gente já volta então.